Tudo bem com vocês? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora você está vendo essa live aí, mas sejam bem-vindos a mais uma live. Aqui, sai. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de quê? Um assunto de sempre, né? Jiu-jitsu. Vamos falar de graduações. Será que foi certo aqui? Pois não aparece nada. Sejam todos bem-vindos aí. Vão chegando. Fala, Arthur. Fala, meu amigo, Bom dia, bom tudo dia. bem? Boa tarde já é, né? Tudo beleza? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo bem. O Instagram tá bom com nós, né? Final do ano. É verdade. Mesmo. Arthur, se Vamos apresente aproveitar. aí, que hoje eu vou te encher de perguntas. Vamos lá. Bora, bora, pode você. Bora. Quer fazer a apresentação, Lê? Pode fazer você. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Tiepo, sou educador físico, trabalho na área de treinamento, personal trainer e sou praticante de jiu-jitsu. Conheço o professor Alexandre Siqueira já há bastante tempo, treinamos juntos em uma outra academia e estamos fazendo já há um bom tempo uma série de lives relacionando preparação física, jiu-jitsu, perguntas, dúvidas que a maioria das pessoas tem com relação à própria jornada do jiu-jitsu e assim, né? Qual é o objetivo de cada um? Né? Então, às vezes o seu objetivo é diferente do meu e essa troca de experiências aí, de histórias, de relatos é muito bacana. E a gente está percebendo que está podendo alcançar um número maior de pessoas, ajudando, né, um número grande de pessoas. Então, espero contribuir com um pouquinho de conhecimento hoje. É isso aí, o Darley aí, Saulo. Saulo Osama. Fala, Saulo, tá sumido. Elizabeth, bom dia. É isso aí, Arthur. Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de jiu-jitsu, educador físico também, e aqui a gente ajuda as pessoas na preparação física. E hoje vamos falar um pouquinho do Arthur, aí vou fazer umas perguntas para ele. Primeiro vou te parabenizar aqui pelo grau, né? Pegou o segundo grau na faixa marrom. E o que que você, qual que é a sensação, Arthur, de você pegar? Não, mas não fala isso ainda não, espera, deixa isso aí mais para frente. Vou te perguntar porque eu não tive essa sensação. Conto lá na frente, né? Primeiro, fala da sua, resumidamente, aí, da sua jornada. Aí você começou, enfim, a gente começa a primeira graduação. Você lembra qual é a emoção de você ser graduado a faixa azul? Eu não sei qual que era o seu pensamento, o seu objetivo. Tem gente que entra de curiosidade, tem gente que já entra gostando, sabe o que quer, né? Tem gente que entra para testar, para provar, para ver se gosta. Muita gente desiste e outras pessoas ficam. Você entrou por quê? E depois a Azul, como é que foi a emoção aí? O que que você pensava? Primeiramente, eu sempre gostei de esportes. E os esportes de combate sempre foram mais atrativos para mim. Fui uma criança hiperativa e também arrumava umas briguinhas na escola, enfim. Bom, né? E antes no futebol ali, do condomínio.
E antes do jiu-jitsu, eu já tinha praticado Muay Thai com 14 anos de idade até os 16 anos e meio. Eu tenho duas graduações no Muay Thai. Hoje eu sei que é diferente a graduação, mas na época, quando eu graduei, era diferente também. Então, no jiu-jitsu, eu já era um pouquinho mais velho. Eu tinha feito algumas coisas sem kimono na época do Muay Thai. Só que o jiu-jitsu de kimono eu estava com 19 para 20 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei o kimono foi com 19. E me matriculei oficialmente em uma academia com 20 anos. Mas eu tinha feito alguns treinos no Mackenzie com 19 anos. E eu já achava muito legal, porque eu tinha visto algumas coisas do Royce Gracie, UFC, e, e eu achava que eu poderia um dia fazer uma luta de vale tudo, né? Eu achava o máximo aquilo. Então eu nem sabia muito do jiu-jitsu de pano, das regras, dos campeonatos, não tinha muita informação, não tinha internet, tinha algumas revistas, e eu falei, vamos lá, quero entrar, né? E entrei. Só que eu fui vendo que era um outro esporte, né? Claro que é base para você fazer um MMA, um vale tudo. Só que se você for fazer só o jiu-jitsu esportivo, ele tem as regras ali, ele tem aquele sistema e que eu não conhecia. E com o tempo a gente vai se apaixonando por esporte, né? Porque é desafiador, né? Eu posso treinar duro com você e não te machucar e não me machucar e vai tendo um senso também de comunidade, né? Você vai conhecendo as pessoas, é muito bacana. Resumindo, quando eu graduei em 7 meses de treino. Eu estava treinando muito, eu treinava de segunda a sábado. Eu gostava muito. E foi uma surpresa. Na época, pelo menos na academia que eu fazia, não tinha uma metodologia assim muito bem estabelecida, igual tem hoje na grande maioria das escolas, das academias. Então foi uma surpresa, foi por performance. Foi exatamente isso, estou sendo sincero. Eu estava indo bem, eu estava num vigor físico bom, eu estava me empenhando nos treinos e o professor na época analisou aquilo e falou: Olha, você está pronto. Então foi uma surpresa. Parou o treino, encostou todo mundo na parede, ele tirou a faixa de uma pessoa que já era faixa azul e simbolizou comigo a faixa azul. Depois eu fui comprar uma faixa, né? E Então aí, foi isso. A primeira graduação foi e essa. você gostou, queria mesmo? Você falou, puta, meu, não... e agora? Teve essa pergunta. Vou. Assim, foi muito estranho, porque, como foi de surpresa, eu não estava sabendo de absolutamente nada. Eu fiquei um pouco em choque, assim. E eu não tinha dimensão do que era ser um faixa azul. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu recebi a faixa azul. E, tipo, minha mãe não conhecia nada. Hoje ela conhece mais o jiu-jitsu, né? E ela falou, ah, tá bom, legal. Tipo, né? É isso. É isso, né? E aí eu fui treinar na segunda-feira, quer dizer, no dia seguinte, eu nem lembro se era, acho que era dia de semana que eu recebi, foi à noite. Então no dia seguinte eu fui com a faixa azul, mas eu lembro que já algumas pessoas me olharam diferente, assim. Outras vieram me cumprimentar, outras já não vieram muito, ficou um clima meio assim, opa, esse cara tá levando a sério isso daqui. Tinha uma mística, né, naquela época do tipo, se você evolui, você já incomoda um pouco, né? Não tem hoje aquele senso do tipo, olha que bacana, vamos todos juntos representar esse grupo. Naquela época, você sabe bem, a gente pode até falar disso, não era muito unido assim, né? Então, quem estava se destacando, as pessoas queriam saber qual é o objetivo desse cara, o que esse cara quer? Esse cara quer dar aula, esse cara quer ficar no nosso lugar, né? Tinha uma certa competição, assim, né? Um ego mais inflado, eu E acho. fora que era E testado, né? O tempo todo você pegou isso, ali. Por isso que eu te exatamente. perguntei isso. Se você gostou do outro, agora ferrou. Era exatamente Aí eu isso. peguei azul e foi uma surpresa, diferente das outras faixas, que eu estava mais velho, já numa outra academia, com uma outra metodologia, onde eu estava sabendo do que ia acontecer.
eu estava ciente daquela cerimônia, né? Então, foi isso, resumindo, foi isso a experiência da primeira troca de faixa. Então foi essa sensação. Eu vou resumir aqui, porque se a gente for falar aqui, a live acaba amanhã. Aí você ficou aí, vou chutar aqui embaixo, que eu sei, coisa de acho que 10 anos ou mais na Azul, né? Aí você mudou, enfim, foi para outra academia, aí começou, né, a sério novamente, e aí veio a roxa. A sensação da roxa, obviamente que foi diferente da Azul, não tem nem o que dizer, né? Eu vi. Mas e aí, como é que Foi, foi? Você foi já muito esperava, bacana. você achava que tava Eu, eu roxa mesmo? sentia, eu fiquei mais um ano ainda treinando duro. Quando eu entrei nessa academia nova, o professor me segurou mais um ano para me conhecer melhor. E ele falou: você sabe jiu-jitsu, você é um faixa azul legítimo, mas você está fora de forma, você está fora do timing das posições. Então ele optou em postergar mais um ano, que foi bom. Aí a faixa veio, né? Não é você que vai atrás, né? Ela vem, você parece estar com imã, né? Exatamente. Veio e foi muito legal. Eu acredito que foi até o momento a mais especial para mim, porque tirou Um vamos dizer legado assim, de azul. mas você tem razão, eu não estava achando a palavra. E uma coisa pessoal minha de tipo, eu tô e não tô nisso aqui. Porque se eu não estava consistente, por que agora eu não posso ficar? Detalhe, você sabe muito bem disso. Antigamente era consistência e performance. Hoje, dependendo da academia, dependendo do laço que essa pessoa tem naquela academia, os professores entendem mais a sua rotina, entendem mais os seus problemas, eles são mais maleáveis. Antigamente não eram maleáveis. Ah, tipo, por exemplo, você se machucou, ficou 3 meses sem treinar, volta lá pra fila, cara. Não tem essa não. Mas você treinou 7 meses, foi fazer uma viagem? Não. Mas você ficou doente no final do ano, não pôde ir na graduação? Paciência, né? Então, e não estou falando só disso, mas eu estou falando assim, eu tive outros objetivos na minha vida, faculdade, trabalho, receio de me machucar, então eu oscilava muito nos meus treinos. E na roxa foi diferente, eu falei, eu vou treinar 3 vezes por semana e vou adaptar para minha rotina, e a consistência me levou para a faixa roxa. Cara, sabe isso que você falou aí? É tão carimbado, tatuado na minha mente, assim, até às vezes inconsciente. Outro dia eu tava pensando isso, que por isso que eu treinava machucado, eu treinava gripado, eu treinava com febre, acho que eu treinei uma vez só, eu nem sabia se tava, né? Foi quando eu vim para casa que com certeza aumentou. E eu treinava assim por conta de exatamente isso que você falou, não. Eu tinha na minha mente assim, sabe, bitolado assim, se eu faltar um dia, se eu faltar dois, cara, eu vou voltar para fila assim, não que eu vou voltar para fila, a minha evolução, minha performance vai cair. E, meu, e hoje eu enxergo isso que nada a ver, cara, nada a ver. Você pegou a roxa, na azul não teve grau. Você ganhou grau na azul? Não, quando eu cheguei de azul nessa academia, vou até falar que a B9, fiquei mais um ano treinando de faixa azul. Meu professor não viu necessidade, né? Manteve esse um ano e no final do outro ano eu recebi direto a roxa, não tinha necessidade. Na roxa foi a primeira vez que eu comecei a receber grau. Eu nem sabia muito sobre o grau, porque é um método que eles usam lá. Existem escolas, academias que utilizam e outras que não utilizam. Isso é critério dos, da equipe, né? Das equipes. E aí, na roxa, eu recebi lá grau 1, grau 2, e depois eu recebi mais dois de uma vez para receber a marrom no final. Eu fiquei um ano e meio, 2 anos de roxa, né? 2 anos de faixa roxa. Eu tenho as datas, o certificado, o bacana do certificado, seja grau ou faixa, que tá as datas, né? Sim. Tá lá. Então, assim, ontem, sexta-feira 13 do 12,
eu recebi meu segundo grau, completei um ano de faixa marrom. E eu vejo como um passo. Você está na jornada, né? Às vezes tem pessoa que fica meio assim, ah, mas a faixa é mais legal. Não, você está na jornada, isso que importa. O jiu-jitsu é uma jornada. E você tem que aproveitar porque passa rápido, né? E ontem eu encontrei com um colega que é faixa preta, e ele falou, Arthur, eu treinava muito até a faixa preta. Hoje eu treino menos. Realmente eu tinha o objetivo de chegar nela. Eu Mas eu também. não abandonei o jiu-jitsu. Eu não aumentei meus treinos nem diminuí os meus treinos por conta das faixas. Porque eu penso assim que se eu puder, eu quero treinar por muito tempo. A questão é, os últimos 2 meses, ali, desde setembro até agora, eu diminuí para 2 vezes por semana, 1 vez por semana, devido a compromissos profissionais. Eu amo o jiu-jitsu, só que ele não paga as minhas contas. Então, a gente também tem que saber a hora de diminuir ou por uma lesão ou por um compromisso pessoal mais importante, de repente, né, que a pessoa está passando, profissional, só que se afastar mais de uma semana, 10 dias, você já vai ficando preguiçoso, você já vai ficando numa zona de conforto, e isso não é bacana, e o jiu-jitsu nos ensina que não é legal ficar na zona de conforto. Então, se você não está conseguindo naquele horário, acha um outro horário. Se você não está conseguindo dia de semana, liga para um amigo, vai fazer posição, vai, né? Sim. Acha um tatame. Você tem que se virar, porque você não pode se afastar. Faz muito mal você se Eu afastar. também treinei muito, muito até a preta. Chegou na preta, eu diminui muito. Diminuí os treinos, porém, cara, a intensidade, eu acho que hoje eu treino muito mais intenso de como eu treinava. Com muito mais inteligência, né? Eu aproveito bem o treino. Aí envolve muita coisa, uma série de coisas, né? Chegou na preta, não tem mais ninguém cobrando, não tem ninguém mais enchendo o saco, pegando no pé, enfim. Cara, é uma liberdade, né? É uma libertação. Depende da escola, né? Da equipe que você tá. Eu tô dizendo a minha história. E aí, Arthur, você chegou na. Pegou os graus na roxa, teve a emoção e a marrom. A marrom foi muito legal, assim, claro, toda a faixa especial, só que parece que eu fiquei mais tranquilo em receber. No sentido, olha, é só uma extensão do que eu estou fazendo. Porque a transição para roxa abre sua cabeça, né? A faixa roxa, na minha opinião, ela já mostra muita coisa para você e o que você representa na academia já muda. As pessoas te olham assim, esse cara tá levando a sério, esse cara tá mais tempo, esse cara pode ser um bom exemplo, a sua postura já é mais cobrada, não é só a questão técnica, não é só a questão do lutador, né? Existe a questão do caráter da pessoa, como essa pessoa agrega para o grupo, né? Então a faixa roxa já mostra muita seriedade, né? É uma faixa que aquela pessoa já saiu da pesquisa da desistência, porque é branca e azul os que mais desistem. Então a marrom, ela se consolida como assim, olha, você está fazendo um bom trabalho, vamos fazer ajustes, melhora isso, melhora aquilo, mantém o que você sabe, buscando melhorar, respeite os seus limites e escurece mais a faixa e, consequentemente, você é mais cobrado e sua postura é mais cobrada. Eu penso assim, fiquei muito feliz, sabia que ia receber, mas assim, estava tranquilo. Eu estava muito. Foi a faixa que eu recebi mais assim. Não é que eu não tive emoção, mas eu estava mais tranquilo, assim. Falei, olha, muito obrigado, o trabalho está sendo feito corretamente. Estou na jornada, não tive lesão grave, é isso, entendeu? Legal, é. A marrom, foi a única. Não, foi a azul e a marrom que foi surpresa para mim. Né? A marrom, quando eu peguei, não acreditava. E gerou uma ansiedade de falar: caramba, minha próxima é a preta, né? E é isso exatamente que você falou. E os parceiros treinos, faixa preta, falava: você já é quase preto, o marrom é um quase preto. E ficava
talvez até uma pressão, né? E eu me cobrei demais, demais. Acho que foi a faixa que eu mais treinei, cara, a roxa e a marrom ali. Acho que foi isso que eu mais treinei, mais lesão, mais guerra, mais tudo. E você recebeu o grau agora, eu vou te perguntar, porque eu não sei a sensação. Eu não tive nenhum grau na marrom, cara. A minha marrom foi a melhor e a pior. A melhor de aprendizado de jiu-jitsu e de vida. Eu não tive nenhum grau. Eu fiz hora extra na marrom, fiquei mais do tempo que, enfim, que deveria ter ficado. Um dia a gente fala só sobre isso, que é uma longa história. Eu não recebi grau nenhum, cara. Eu peguei ela nova, né? Foi a única faixa que eu tive nova, as outras aqui, os que você falou, né? Azul pegou do outro, a roxa tira do outro e dava lá, você sabe como que era. Você usava até a faixa do cara já usada, que era uma honra pra gente. A marrom veio nova, veio lá no saquinho. Estavam começando a organizar esse negócio de graduação. A marrom minha novinha, que chegou um ano e pouco, ela já estava desfiando, já estava quase branca, de tanto que eu treinei. Eu treinei muito, muito, muito. Foi a que eu mais treinei. E eu não tive nenhum grau nela, cara. Nada, limpa, lisa, lisa. Então eu não sei a sensação de você receber o grau. Lá, você já sabia que você recebeu o grau ou também é surpresa lá? Não, eu sabia e estou muito feliz, mesmo, igual eu falei, já há 60 dias que eu não estou treinando quanto gostaria, mas estou. Fiquei feliz, mostra que eu continuo gostando muito de jiu-jitsu. A faixa é muito legal, o grau é muito legal, mas ele nunca pode estar acima do jiu-jitsu, na minha opinião, né? Eu gosto de estar lá. E mesmo quando eu tô, por exemplo, eu estava com uma dor, uma inflamação, provavelmente no ciático, pelas características, né? Eu não treinei na segunda-feira, mas eu fui assistir a aula. Aí tem gente que fala assim, pô, mas o marrom veio aqui só para assistir a aula. Meio que assim, eu não preciso fazer média. Se eu tô ali é porque eu quero Sim. estar. Eu não tô tipo, olha, eu quero trocar de faixa, eu preciso estar aqui, não é nada disso. Então mostra que eu continuo gostando, cara. E esse reconhecimento faz parte da jornada. É um incentivo também. E hoje a minha preocupação é justamente em manter sempre uma boa postura, sempre agregar, independente da faixa. E hoje eu entendo mais ou menos o símbolo de uma faixa preta, mesmo não sendo ainda, que vai muito além do tatame, né? Qual é o relacionamento que você quer ter com o jiu-jitsu? O que ele agrega para sua vida e, consequentemente, o que você devolve para as pessoas, né? Que você aprende muito com o jiu-jitsu e como você coloca isso para as pessoas no seu dia a dia. Você é uma pessoa bacana, de boas escolhas, você ajuda os outros. Então eu vejo que vai muito além. E a tendência é essa, porque a gente vai ficando mais velho, então a gente vai entendendo as nossas limitações físicas e, e vai vendo que nossas limitações mentais são infinitas, cara. Assim, modo de dizer, né? Temos uma finitude na vida. Mas a nossa criatividade, as nossas ideias, o jiu-jitsu nos mostra muitas coisas. Esse senso de comunidade, de união, é o único esporte que mantém quase uma religião, né? Então, isso é muito bacana. Hoje eu entendo um pouco desses anos de treino que não é só a parte física. O jiu-jitsu agrega muito a parte mental e a parte espiritual da pessoa. Por isso que você tem que estar cercado de boas pessoas e um bom ambiente. Exato. Né? Vou te falar uma coisa aqui que quando eu ouvi eu achei besteira já. Me desculpei com o cara, um amigo meu, faixa preta. Eu conheci ele logo que eu peguei a roxa. Aí, enfim, a gente fez uma amizade, ele já era preta. E aí na marrom, no finalzinho da marrom, eu fui treinar com ele. A gente estava conversando, falando sobre isso, né? Jiu-jitsu e tal. E ele falou para mim, cara, falou uma coisa muito séria que eu vou te falar, que eu aprendi. Você já é um faixa preta. E eu, sabe, não falei para ele na hora, por respeito, só olhei e pensei, meu, o que esse cara tá falando, tá viajando. Faixa preta tem que treinar, tem que ser bom, enfim. Tinha aquela coisa como o herói, né? E ele falou assim, a faixa, um dia você vai entender, não é na sua cintura que tá a faixa, tá aqui, ó. Você já é um faixa preta.
porque você já sabe jiu-jitsu, você treina, você gosta. E as suas atitudes dentro do tatame e fora, faixa preta, enfim, deu um sermãozinho lá, não tem nada, não tem só a ver com o tatame, isso que você está falando, né? É como pessoa, sua mentalidade, enfim, falou, eu né, respeitei no dia, embora, mas para mim nada, isso aí ficou rodando. Aí quando depois que eu peguei faixa preta, depois de um ano que passou, eu entendi isso aí que ele falou. Aí eu fui treinar com ele lá e contei isso aí que eu tô contando para ele. Se ele estiver vendo aí, eu já contei para ele. Não, E é muito bacana. exatamente isso aí. E, Eu. Desculpa, pode terminar. Eu e te Arthur, interrompi. na sua jornada aí, desde a branca até hoje, qual foi o seu maior desafio? Tem um assim que você falou, puta, cara, eu de pensar em desistir, falar assim, esse aqui eu não vou. O seu maior desafio, qual foi? Eu sei que deve ter vários, mas o que te vem assim na mente que você mais lembra que foi o mais difícil? O meu maior desafio foi conciliar o jiu-jitsu com a minha vida profissional e minha vida pessoal. E por que que eu estou falando isso? Porque é um esporte difícil de ser praticado. E por isso que ele é tão desafiador. Então, o desafio era eu treinar de uma forma intensa, porque eu sempre gostei, uma forma inteligente e que eu não me machucasse. Só que eu não queria ser um covarde no tatame, aquele cara assim, ah, eu não vou treinar, eu não treino com aquele cara, eu não treino não sei o quê, porque não, não é isso. Como eu vou conciliar um bom jiu-jitsu, um bom aprendizado com a minha vida fora? Então é muito difícil, porque o horário do treino, alimentação, aí o meu trabalho, a minha vida pessoal, a minha esposa, os meus estudos, os meus projetos. Então, esse com certeza é o meu maior desafio e acredito que é um desafio para a grande maioria das pessoas. Vou até fazer um link aqui. O nosso mestre, né, o Barbosa, ele falou umas palavras muito interessantes, muito bacanas ontem. Mais ou menos isso daí. Não adianta você desistir se é algo que é desafiador e te faz bem. Você pode até trocar de academia porque você não gostou de alguma coisa ali naquela academia. Mas a questão é, o maior valor do jiu-jitsu, ou um dos maiores valores, é como você lida com as pessoas, porque é muito difícil. O jiu-jitsu nos ensina a lidar com pessoas em grupo. E todas as pessoas têm problemas. Tem pessoas que estão passando por problemas muito sérios. E lá, de alguma forma, elas ficam mais resilientes. Elas respiram fundo, elas tentam achar uma saída, igual na luta. Então, respondendo a sua pergunta, o meu desafio foi colocar o jiu-jitsu na minha vida sem que ele me atrapalhasse. Pelo contrário, é uma dose correta para agregar na minha vida. É uma ferramenta de transformação que melhora a minha vida. Mas até que ponto, né? Até que ponto? Por que que eu falo isso? Porque se você estiver num ambiente hostil, não é bom. Se você estiver num ambiente muito vaidoso, não é bom. Se você for um competidor que não aceita perder, não é bom, porque você vai colecionar lesões. Então, você tem que saber qual é o seu limite. E o jiu-jitsu me mostra isso, né? Qual é o meu limite? Até que ponto? Né? Então, esse é o meu maior desafio. Encaixar o jiu-jitsu na minha vida sem que ele me prejudique e sem que eu desista dele, né? Que eu fique assim, enjoe dele, né? Porque você conheceu outras pessoas também que pararam na faixa preta, você já conheceu pessoas que pararam na faixa marrom, eu conheci. Imagina essa pessoa, o cara fala assim, pô, mas agora, meu, né? Ah, mas parei. Então, assim, eu não pretendo parar. Mas eu sei que tem fases na nossa vida, né? E você vai ter que conciliar isso. E você, qual foi o seu maior desafio? Eu só concluir aí que você falou, resumindo, é a nossa terapia, eu me incluo nessa, né? O jiu-jitsu, para mim, tem pessoas que preferem comer, preferem beber, preferem fumar, usar droga, enfim.
Eu prefiro o jiu-jitsu, cara. É onde que eu descarrego tudo, é minha terapia. Eu entro de uma forma, saio de outra. Seja lá o problema que eu tiver, resolver, tem que resolver. Jiu-jitsu, entro no tatame. Parece aquele negócio assim, entro, sai outra pessoa. O meu maior desafio, cara, foi não parar. Eu, como eu digo, eu resumi uma longa história na faixa marrom, eu ia parar mesmo, por vários fatores pessoais, enfim, cara. Eu quase que eu parei, cara, mas foi o maior desafio é ir treinar lesionado, não pela dor física, era pela dor psicológica, dor mental, de várias coisas que aconteceram. Esse foi o maior desafio, você vencer, como eu vou dizer, aquela frase que o Rock fala, né? Você tá apanhando, mas você tá continuando. Você tá apanhando ali, mas você não desiste. Resumindo, foi mais ou menos isso, né? Algumas coisas você sabe, outras não. Foi o maior desafio, foi esse. Foi continuar e o pensamento não é diferente do seu. Eu falava, eu consegui já na marrom, estava encaixado na minha vida. Mas o problema é, pô, eu dou aula, eu tô me machucando sempre, quase todo mês, 2, 3 meses eu me machuco. E tinha aquela crença, como a gente falou lá no início, lá, daquilo ficar na cabeça de você ficar doente e não pode treinar, você se lesiona, você não pode ficar em casa. Se você ficar, vão me pôr lá pro final da fila, eu vou. Não era nem tanto o negócio de final da fila, era assim, fulano ali é melhor que você, fulano te amassa. E eu tinha, assim, noiado na minha cabeça que se eu, nós dois treinamos, o grupo lá, se eu faltar hoje, eu pensava, será que o Arthur vai? Se ele for hoje, amanhã ele vai estar melhor que eu, porque ele tem um dia mais de treino, sabe? Coisa de louco mesmo, de loucura. E isso aí foi o maior desafio que eu tive, de quase parar, mas ainda bem que eu não parei, terminei a jornada. É, Esse também foi um desafio para mim, bem lembrado, com certeza, porque eu tenho muita história nessa parte, porque eu tive muitos altos e baixos e desistências, retomadas. Encontra com uma pessoa na rua, e aí, você não vai voltar? Ah, não sei, eu tô com medo de repente me atacarem o joelho, eu não consegui andar, de repente eu ficar com a lombar muito machucada, não consegui dar aula, e aí volta, aí chama um amigo, faz um treininho mais ou menos, aí você gosta, quer voltar, mas já fica, putz, eu vou me machucar. Também foi um grande desafio para mim, esse daqui. Aí eu falei, não, eu gosto a ponto de me arriscar, gosto. Então eu vou me